Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito dos principais conceitos de avaliação de desempenho. Vamos falar sobre o que é desempenho, o que é avaliação de desempenho, quais os objetivos da avaliação de desempenho, sua importância e aplicabilidade no contexto da organização e da administração de recursos humanos. Vamos lá? Então, o que é avaliação de desempenho? Só pelas carinhas que vocês estão vendo aqui, normalmente, quando se fala em avaliação de desempenho, muitas vezes as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam preocupadas, elas não associam a avaliação de desempenho como uma coisa agradável de ser realizada, nem pela pessoa que está avaliando e nem pela pessoa que está sendo avaliada, principalmente por ela. A maioria das pessoas não gosta de ser avaliada, por quê? Porque elas muitas vezes têm medo de não atender às expectativas de quem está avaliando. E isso pode acontecer por vários motivos, porque a pessoa desconhece as expectativas do avaliador, porque as pessoas desconhecem as coisas que elas precisam realizar para atender essas expectativas. Então, o desempenho humano, ele é o ato de executar uma meta. E esse ato ele está vinculado às condições do querer fazer, do saber fazer e poder fazer. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente sabe fazer, mas existem coisas que nos impedem de poder fazer. Nem tudo que eu quero e que eu sei, eu posso fazer. Existem alguns fatores que vão contribuir para o desempenho no cargo. Existem variáveis físicas, existem variáveis organizacionais e sociais, existem variáveis individuais, e isso influencia o querer, o saber e o poder fazer. Então, coisas interessantes que a gente pode pensar. As variáveis físicas, elas estão relacionadas aos métodos, aos equipamentos de trabalho, ao espaço, à organização do trabalho em si, porque se eu não tenho máquinas, equipamentos, instrumentos, um espaço de trabalho organizado, limpo, eu vou ter uma dificuldade maior para poder realizar o meu trabalho. Então, as variáveis físicas, elas influenciam bastante o meu desempenho. Fica muito difícil eu realizar uma tarefa quando eu não tenho uma cadeira adequada para sentar, quando eu não tenho uma mesa, quando eu não tenho um computador que funcione, um sistema que funcione, um sistema de internet, uma velocidade, às vezes, de internet. Agora, com a questão do home office, a gente está vendo bastante essas questões aparecerem, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma reunião à distância e a nossa internet não é adequada para poder fazer isso. E na empresa é a mesma coisa. A empresa ela precisa te dar as condições físicas para poder exercer esse trabalho. Se a gente não tem essas condições, fica difícil. Fica bem difícil. São condições básicas, né? Existem variáveis organizacionais e sociais que estão relacionadas ao desempenho. Então, a política da empresa em relação aos estímulos, em relação aos diversos aspectos que influenciam a gestão das pessoas, o grau de autonomia que as pessoas têm para fazer as coisas, a política de treinamento, as políticas de desenvolvimento, ou seja, todas as políticas organizacionais, elas influenciam o teu desempenho. Então, se a empresa tem uma política, por exemplo, de ser menos discriminadora, as pessoas elas vão ter um desempenho diferente de uma política repressora e discriminadora. Então, quando a empresa ela tem uma política
que os erros são punidos, as pessoas vão trabalhar com mais medo. O desempenho delas pode ser influenciado, porque essa política ela vai tolher a liberdade da pessoa inovar, da pessoa produzir de uma forma mais livre, colocando toda a sua potencialidade a serviço da organização. E assim tem outras políticas da empresa que podem influenciar. Então, as políticas que estão envolvidas com a autonomia da pessoa, o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer, as políticas relacionadas ao desenvolvimento, à própria avaliação de desempenho, ao plano de cargos e carreira, ou seja, todas essas políticas, elas influenciam o desempenho das pessoas. O tipo de treinamento que as pessoas recebem também influencia, porque se eu tenho um treinamento na função, ou seja, eu não tenho um programa de treinamento bem estabelecido, posso ter um treinamento superficial para iniciar minhas tarefas, muitas vezes esse treinamento ele pode ser insuficiente para eu ter um bom desempenho. O tipo de supervisão, se eu tiver um líder autoritário, eu vou trabalhar com medo, eu vou só ser uma pessoa bem mandada, eu vou querer atender às ordens. E aí também a participação das pessoas fica menor. Os tipos de incentivo, se eu for apenas tiver incentivo de salário, será que isso é suficiente para manter o meu desempenho numa crescente? A gente vai dizer, o dinheiro é importante. Sim, o dinheiro é bastante importante. Por isso que na área comercial, a gente remunera com salário fixo, mais comissão. Mas é só o dinheiro que importa? Tem muitas pessoas que se preocupam além do dinheiro, porque o dinheiro ele vai ser importante sempre, mas as pessoas elas vão ter um desempenho, às vezes, cada vez melhor, porque elas estão aprendendo, porque elas estão se desenvolvendo, porque elas estão preocupadas com a ascensão profissional, ou seja, tem várias coisas que a gente precisa considerar quando a gente está falando em desempenho. As variáveis individuais que influenciam o desempenho, elas estão relacionadas às aptidões que as pessoas têm, às características que elas têm de personalidade, são mais tímidas, se elas são mais expansivas, se elas são mais agressivas ou menos, e outras, né? E essas características, elas podem influenciar. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é muito agressiva, ela pode não ter um bom desempenho em alguns cargos administrativos, mas essa característica ela pode ser boa, considerada boa, assim, entre aspas, né? Quando a pessoa ela vai trabalhar numa área comercial, uma dose bem dosada de agressividade é boa. Mas essas características acabam influenciando. Então, o excesso de agressividade, o excesso de expansividade, o excesso de timidez, isso tudo pode influenciar o desempenho. E não apenas os excessos, mas as características. Será que elas são adequadas para a função que a pessoa está exercendo? São questões que a gente precisa refletir. A idade, pessoas mais novas, elas podem ser menos experientes em algumas atividades, e isso pode influenciar o desempenho. Ou não. As pessoas mais velhas também, por serem mais velhas, elas podem ter algumas dificuldades em função das experiências anteriores que elas tiveram, do desenvolvimento das suas competências. Então, idade, ela pode ser importante em trabalhos físicos, por exemplo, que exijam vigor físico. Vigor físico é bom, né? O gênero, ser homem, ser mulher, isso pode influenciar em algumas atividades, cada vez menos, mas pode, porque algumas atividades elas podem ser influenciadas por essa questão.
Uma coisa interessante é observar que as mulheres, elas têm um desempenho superior em questões que exigem análise, que a pessoa seja mais minuciosa. Então, isso é um ponto positivo para o gênero feminino. A educação formal, o quanto que essa pessoa estudou, o quanto de experiência ela tem, isso tudo influencia o desempenho das pessoas. E o que é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é a relação entre o desempenho atual ou passado de um funcionário e os padrões de desempenho estabelecidos pela organização. Então, é preciso ter padrões de desempenho definidos previamente para que as pessoas possam ser avaliadas em relação ao seu desempenho. E muitas vezes isso existe de forma informal e muitas vezes está na cabeça do gestor, não está estabelecido de forma clara para os subordinados. O que se avalia? A gente pode avaliar 3 dimensões, basicamente. Então, a gente pode analisar a capacidade da pessoa de assumir atribuições e responsabilidades de maior complexidade, aí nós vamos estar avaliando o desenvolvimento dessa pessoa, a sua capacidade de desenvolvimento. Podemos avaliar a performance, que é o atendimento de objetivos ou metas estabelecidos pelo líder ou pela organização, e podemos avaliar o comportamento, qual é o nível de adesão daquela pessoa aos valores da organização através do seu relacionamento interpessoal e das atitudes. Então, são 3 dimensões que podemos avaliar. Às vezes, as organizações, elas vão focalizar em algumas delas, principalmente na performance. Por quê? Em função das suas necessidades. Performance e comportamento é o mais comum de ser avaliado. A avaliação de desenvolvimento, ela ocorre quando a empresa, ela precisa colocar pessoas em responsabilidades maiores e ela acaba analisando de uma maneira formal ou informal essas capacidades que as pessoas têm para atribuições de maior complexidade. Por que se avalia o desempenho das pessoas? Para poder tomar decisões. Decisões sobre o quê? Sobre promoções, sobre aumento de salário, para corrigir deficiências no desempenho do cargo, para reforçar os pontos positivos e minimizar os negativos, para identificar forças e fraquezas, auxiliando no planejamento de carreira, para identificar as contribuições das pessoas. Em resumo, para alcançar os objetivos e os resultados. É para isso que se avalia desempenho. É para poder alcançar objetivos, para poder alcançar os resultados estabelecidos. Esse é o grande objetivo da avaliação de desempenho. Em termos organizacionais, quem é que vai ser avaliado? Então, a gente normalmente associa a avaliação de desempenho ao funcionário, mas, além do funcionário, que vai ser avaliado em termos de produtividade, iniciativa, cooperação, absenteísmo, desenvolvimento, etc., se avalia as chefias, se avalia o grupo de funcionários, a equipe, se avalia o setor ou o departamento. A gente pode avaliar um setor, um departamento inteiro, e podemos avaliar a organização como um todo. É importante destacar isso, porque quando se pensa em avaliação de desempenho, essa avaliação de desempenho individual, ela precisa estar relacionada às grandes metas e objetivos organizacionais. Ela precisa estar relacionada às grandes metas e objetivos do setor ou do departamento. Ela tem que estar relacionada às metas e objetivos da equipe. Ela tem que estar relacionada à expectativa que a chefia imediata dela tem em relação ao desempenho individual.
Então, é bem importante isso. Os gestores, eles também são avaliados, porque os gestores são avaliados principalmente em relação ao alcance das metas que envolvem o seu grupo de funcionários, a sua equipe, o seu departamento. O principal responsável pela avaliação de funcionários é o superior imediato. E ele precisa comunicar os padrões, delegar as tarefas, dar feedback, estimular. Então, é papel do superior. E para ele poder exercer essa função de maneira adequada, ele tem que conhecer o processo. O processo de avaliação em cada organização é diferente. Ele tem que entender bem as diferenças individuais dos avaliados. As pessoas não são iguais, elas não podem ser avaliadas da mesma maneira. Podemos ter padrões, mas a gente precisa reconhecer que cada pessoa é diferente. E, muito importante, os métodos e as técnicas de avaliação, porque não existe um método e uma técnica perfeita. Existem métodos que vão possuir vantagens e desvantagens. E para cada tipo de situação, para cada tipo de realidade organizacional e, basicamente, a realidade daquele grupo de pessoas ou dos indivíduos que estão sendo avaliados, nós precisamos escolher a técnica e o método mais adequado. Então, o objetivo geral da avaliação de desempenho, além de alcançar o objetivo, é comparar o que o avaliado faz, ou seja, o desempenho dele, com o que deveria ser. De onde saem essas informações? A maioria das vezes, nas empresas estruturadas, é de uma descrição do cargo, que tem estabelecido os padrões de desempenho e que tem ainda instruções, informações complementares para ajudar nesse processo. Nas empresas menores, isso existe? Não, porque as menores muitas vezes não têm formalizado uma descrição de cargo, mas existem, né, tarefas, atribuições, atividades que as pessoas precisam fazer. E os gestores, eles têm estabelecidos, pelo menos dentro das suas cabeças, os padrões de desempenho, aquilo que o funcionário deveria fazer, ou tem como expectativa realizar. Em termos de objetivos específicos, a avaliação de desempenho, ela vai fazer essa avaliação do rendimento, da performance do funcionário, ela contribui para a formação de um banco de talentos, porque avaliando a gente sabe quem são os melhores. Ela pode servir para identificar problemas de ordem pessoal. Às vezes o desempenho da pessoa está baixo porque ela pode ter problemas familiares, ela pode ter problemas de saúde, alguns problemas que estão influenciando momentaneamente aquele desempenho. Ela serve um papel bastante importante, que é a identificação das necessidades de treinamento. O que se faz com o resultado de avaliação de desempenho que não está adequado? Às vezes, esse problema é porque a pessoa precisa ser treinada naquela função, ela precisa de qualificação, de capacitação para exercer a função que ela está realizando. Então, essas informações servem para alimentar o processo de treinamento. E ela vai servir para a busca de subsídios para uma melhor adequação salarial. Muitas vezes a pessoa tem um rendimento muito acima do grupo e o ideal é que ela fosse recompensada por isso, para quê? Para que ela possa continuar buscando sempre cada vez o melhor para a organização. Às vezes é o contrário, a pessoa está ganhando muito e está tendo um desempenho abaixo da crítica. Isso também vai servir para analisar se essa pessoa pode ou não permanecer no cargo que ela está exercendo. Uma coisa bastante importante é a questão dos padrões de desempenho. Então, os padrões de desempenho, eles vão ser os parâmetros para a execução de um determinado trabalho. E a avaliação de desempenho, ela precisa estar fundamentada nisso, senão é chute, senão a avaliação é por simpatia, por afinidade, do tipo Big Brother. Por que eu estou votando em alguém para o paredão, né? Teria que ter um padrão. E eles têm
né, embora informais, existem esse padrão de desempenho. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação de desenvolvimento. Então, como falamos anteriormente, nós temos avaliação de desenvolvimento, a gente tem avaliação de performance, a gente tem avaliação de comportamento. Então, muito importante, a avaliação de desenvolvimento, ela tem foco no crescimento profissional ou desenvolvimento de carreira. Então, por que eu estou fazendo essa avaliação de desenvolvimento? Porque eu estou analisando aquele indivíduo para verificar se ele tem condições de assumir tarefas mais complexas e de maior responsabilidade. Então, é muito importante porque essa decisão que a gente vai tomar, ela vai, muitas vezes, favorecer a que o indivíduo avaliado ele assuma um cargo que ele tenha que ser responsável por toda uma atividade, por todo um negócio, por toda uma organização. Então, como é que a gente consegue saber se um funcionário ele pode ser promovido a diretor de uma organização? A gente precisa analisar quem são os melhores para assumir aquela responsabilidade, quem é que tem condições de fazer isso. Temos também uma análise de o quanto essa pessoa consegue assumir responsabilidades nos níveis administrativos, operacional, tático, estratégico. Às vezes a pessoa ela é adequada para assumir responsabilidades no nível operacional, que é o nível de supervisão, ele pode ser promovido a ser supervisor, mas não a presidente da empresa. Ele pode ser ter capacidade para assumir responsabilidades, né, e coordenação no nível tático, que é o nível de departamento, ou no nível estratégico, que envolve a organização como um todo. Qual é a abrangência dessa responsabilidade? Será que uma pessoa que tenha capacidade para assumir responsabilidades no nível estratégico, ela pode assumir responsabilidades no nível internacional? Ou seja, assumir a responsabilidade por uma subsidiária ou por mais de uma subsidiária de uma empresa que atua em diversos países, às vezes não tem condições, ou no nível nacional, que abranjam vários estados, né, dentro do país, ou não, ela pode ter condições de assumir apenas no contexto local, na cidade, no bairro, etc. Então, isso é interessante a gente analisar esse tipo de avaliação. Não é só isso, tá, gente? Aqui a gente está resumindo. Também a questão do nível de estruturação das atividades. Então, a avaliação de desempenho, de desenvolvimento, ela vai verificar se essa pessoa, ela precisa, se ela consegue, na verdade, assumir funções onde as atividades elas precisam ser muito definidinhas e rotineiras, ou se elas conseguem realizar atividades menos estruturadas, menos rotinizadas, porque uma pessoa que precisa de supervisão, ela precisa ter tudo mastigadinho. Então, essa pessoa tem menor grau de desenvolvimento. Uma pessoa com maior condições, ela consegue, entre aspas, se virar sozinha em tarefas que não têm uma rotina, que exigem o desenvolvimento de projetos, que exigem o desenvolvimento de análises, de relatórios, de dados. Também a avaliação de desenvolvimento, ela analisa o nível de autonomia. Quanto maior a autonomia das pessoas em relação a questões relacionadas a orçamento, estratégias, maior vai ser essa complexidade. Nem toda pessoa ela tem condições de ter essa autonomia. Por quê? Porque às vezes falta conhecimento, porque às vezes falta bagagem de experiência, bagagem teórica, etc. Então, a gente vai estar avaliando, né, quanto essa pessoa ela é capaz de decidir. Como é que se avalia isso? Muitas vezes a gente faz estudos de caso durante um processo de avaliação, a gente coloca a pessoa em simulações de situações onde essa pessoa ela precisa tomar decisões. Então, a gente avalia basicamente por aí, né?
e outros, né? Aqui, para vocês entenderem bem, é o nível de complexidade. Vamos pegar uma tarefa aqui, ó, que ela tenha no nível 1. No nível 1 é o nível mais baixo de complexidade. Então, a pessoa ela vai executar atividades auxiliares de sua área e outras áreas correlatas, né, relacionadas, conforme a orientação recebida do superior imediato. Então, olha para a gente poder entender o que a gente viu antes. Essa pessoa no nível 1, esse indivíduo aqui, ele vai relacionar as atividades, ele conhece a sua função, mas ele só consegue fazer as coisas perguntando, né, de acordo com a orientação do superior, do seu coordenador, do seu gestor imediato. E aí vai aumentando o grau de complexidade, a pessoa vai se desenvolvendo e vai fazendo tarefas mais complexas, até chegar no nível 10. Então, ele começa no nível 1, o desenvolvimento dele, para avaliar, evidentemente, e, né, ele precisa estar, às vezes, para alguma tarefa, por exemplo, como um cargo de nível técnico, de nível superior, ele precisa ter este grau de desenvolvimento para poder realizar essas tarefas mais complexas. Então, uma pessoa que vai coordenar projetos, processos, considerando outros processos, a interface com outros, etc., ela precisa ter um grau de desenvolvimento bem maior do que uma pessoa que vai exercer um cargo que exige atividades rotineiras e com supervisão imediata do chefe. Então, quando a pessoa está nesse nível 10, existe uma tarefa aqui de nível 10 que ela precisa realizar, a pessoa precisa ter um grau de desenvolvimento maior e ela, normalmente, ela vai estar preocupada com questões que não vão ser resolvidas pelo gestor dela. Ela que vai ter que pensar, ela vai ter que fazer análise, ela que vai ter que propor. Então, essa pessoa aqui, realmente, ela precisa ter um grau de desenvolvimento bem maior. Agora, a avaliação da performance, ela tem foco nos resultados. E aí essa avaliação, ela vai ter como base o atendimento de objetivos e metas que, às vezes, são negociados com as pessoas no nível individual e de equipes, às vezes elas são empurradas goela abaixo pelos gestores, e o resultado ele pode ser obtido através de esforço das pessoas ou do desenvolvimento dos indivíduos ou das equipes, né? Então, é importante diferenciar. O esforço, ele vai estar relacionado à quantidade de horas, à energia física que a pessoa precisa estar demandando para esse desempenho. E aí, normalmente, se associa a remuneração variável para ele ser estimulado. Então, o que a pessoa vai ganhar para poder ter um desempenho melhor? Agora, a gente também vai pensar no desenvolvimento. Então, o resultado, ele está relacionado ao quê? A metas, desafios. Então, quanto mais a pessoa recebe capacitação, recursos, e ela vai estar fazendo um desempenho melhor, e esse desempenho ele vai ser mais efetivo em função disso. Agora, quando a gente está falando em performance, a gente precisa se preocupar como é que esses resultados foram obtidos. O que é melhor, é quantidade ou qualidade? E aí a gente precisa pensar nos valores da organização, nas questões éticas, no respeito à sociedade, no respeito às pessoas. É preciso considerar se aquele trabalho foi bem feito ou não. A gente precisa analisar também as metas e os objetivos, se eles têm condições de ser realizados ou não, qual é a dificuldade que existe para poder alcançar esse objetivo, o esforço, porque às vezes tem metas que são inalcançáveis. É preciso, então, que as metas elas sejam relevantes para que elas contribuam para o desempenho do setor, para a área, para a organização. Então, a gente precisa ter
alguns cuidados nessas definições. E para ajudar, a gente precisa pensar que os padrões de desempenho, eles precisam atender determinadas características, que é o que a gente chama de SMART, SMART esperto. E o que é esse SMART? SMART é uma sigla em inglês e vai estar relacionada a esses aspectos que nós vamos descrever abaixo. Então, para um padrão de desempenho ele ser efetivo, os padrões eles têm que ser específicos, claros em relação à quantidade, à qualidade, qual é o limite de tolerância para o cumprimento do padrão, quanto que eu posso errar, quanto que eu não posso errar, isso tem que ser muito claro. Os procedimentos, eles têm que ser muito claros para a gente ele saber como que ele vai ser avaliado, quando ele vai ser avaliado. Então, é muito importante que esse padrão ele seja muito específico, porque aí eu sei o quanto que eu tenho que produzir, em qual é a qualidade exigida e o que eu preciso fazer e como é que eu vou ser avaliado. O padrão ele precisa ser mensurável, quantitativamente e qualitativamente. A gente consegue medir tudo? Conseguimos medir tudo, sim. Vocês vão descobrir que isso é possível. Às vezes, a gente avalia qualitativamente a pessoa em alguns aspectos, do tipo, o quanto que essa pessoa ela está propondo ideias novas, por exemplo. Isso é uma maneira de avaliar qualitativamente. Quantitativamente, temos o quanto ela vendeu, qual é o percentual de satisfação que ela alcançou no seu atendimento e coisas do tipo. Os padrões eles têm que ser atingíveis, eles têm que ser possíveis, viáveis de serem alcançados. Metas impossíveis não adiantam. A meta impossível, ela deixa a pessoa desmotivada, porque ela sabe que nunca vai conseguir alcançar, então para que ela vai se esforçar à toa? O padrão tem que ser relevante, ele tem que ser importante, relevante é importante. E o importante é que contribua para os objetivos da organização. Muitas vezes as pessoas trabalham, mas os objetivos eles são irrelevantes. Os padrões, eles precisam ser atualizados, eles têm que ser atualizados periodicamente, eles têm que ser acompanhados para que eles estejam sempre em dia, para que eles sejam daquele momento que a organização está passando. Muitas vezes eles estão na descrição do cargo ou instruções ou em instruções complementares. E se não tiver, o gestor ele tem que estabelecer isso de forma muito clara. Se a empresa tem alguma coisa apenas informal, tem que ser muito claro isso para as pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença. Aqui existe um exemplo de metas em gestão de pessoas, né? Aqui temos, porque gestão de pessoas é uma atividade administrativa. E aí nós vamos ter objetivos individuais, a gente tem que ter objetivos relacionados às áreas, qual é o objetivo da minha área, a meta. Então, aqui, se o objetivo da área de gestão de pessoas, um deles é desenvolvimento de projetos de recursos humanos, aqui nós temos uma meta, a implementação do segundo semestre de 6 políticas de recursos humanos. Aqui estão as políticas que a área quer desenvolver. E para cumprir essa meta, existem objetivos individuais que a equipe, ou os indivíduos, ele tem que fazer. Elaboração do projeto, realização de 2 reuniões, fixação em conjunto com as áreas responsáveis dos indicadores, a realização de pesquisa. Então, isso aqui é um objetivo de área, mas que só vai ser conquistado se as pessoas envolvidas nesse processo, elas cumprirem os seus objetivos individuais. O comportamento, ele está relacionado ao relacionamento entre as pessoas e as atitudes. Então, precisa se analisar
a identificação das pessoas aos propósitos e aos valores da empresa, o relacionamento com os colegas, com os superiores, com os clientes, com os fornecedores, enfatizando o respeito, a atitude da pessoa diante do trabalho, que demonstra se ela está comprometida, engajada, existe diferença entre comprometimento e engajamento, com o que é que ela faz, com os acordos assumidos com a organização. Aqui tem os exemplos, ó. Então, a gente tem um exemplo de uma empresa que um dos valores que ela tem, ó, é valorizar as pessoas. E aí ela pega o respeito às individualidades, aos talentos, etc. Bom, então, o comportamento, esse valor aqui, ele vai ter, para ele poder ser avaliado, a gente precisa observar o comportamento das pessoas em relação ao respeito às individualidades. Se a gente deixar assim, fica muito vago, ó. Então, a gente precisa desdobrar esse comportamento. O indivíduo respeita as diferenças, ele valoriza a diversidade, ele estimula o desenvolvimento, tá, mas continua ainda muito genérico, certo? Então, aqui, ó, para deixar claro o que está se avaliando, existe uma descrição, ó. O que é respeitar as diferenças? Respeita as diferenças entre os profissionais, sejam elas de natureza cultural, religiosa, política, zela pela preservação dos direitos individuais. Aqui é a mesma coisa. A gente vai descrever o que é valorizar a diversidade, o que é descrever o que é estimular o desenvolvimento, e aí, com essa descrição, a gente vai fazer uma avaliação desse comportamento. Não apresenta o comportamento, apresenta raramente, apresenta às vezes, apresenta de acordo com o esperado. Ah, não, o cara está acima da média, é referência. Isso é um exemplo de avaliação de comportamento. Fica mais claro assim, né? E, por último, pessoal, os processos colegiados. Às vezes, a avaliação não é só realizada apenas pelo gestor, mas também por grupos que são compostos, por comitês que são compostos dentro da organização. E esses comitês, os colegiados que a gente chama, eles vão avaliar as pessoas em aspectos que envolvem, às vezes, aumentos salariais, promoções, movimentações, processos sucessórios, assim, processos mais complexos. Isso ocorre muitas vezes em organizações de maior porte. E para que serve esse processo colegiado? Esse processo colegiado ele serve para que as decisões elas sejam realizadas de forma coletiva, para minimizar injustiças, insatisfações, porque às vezes o gestor ele quer privilegiar um ou outro. Então, o colegiado ele serve para poder fazer essa avaliação de uma maneira mais justa, com mais gente avaliando e diversas perspectivas daquela pessoa avaliada para alguns aspectos que são muito importantes. E a aplicabilidade, né? A aplicabilidade é muito importante da avaliação de desempenho. Por quê? Vai ser um processo fundamental para uma gestão de pessoas estratégica e integrada. Uma outra questão importante, né, é que quando a gente também faz o colegiado e quando a gente tem mais de um avaliador, a gente vai estar sempre falando, né, no foco do desenvolvimento da pessoa, no foco da remuneração, né? Então, o colegiado, ele vai ajudar a organização nesses processos que são mais complexos. E ele vai ser um elemento bem dinâmico que vai servir de subsídio para o desenvolvimento organizacional. Então, a avaliação de desempenho ela é um processo muito importante. A avaliação de desempenho é um processo que vai ajudar a organização em processos relacionados a treinamento, em processos relacionados à carreira, em relação ao processo sucessório, em relação às questões de remuneração, ou seja, a avaliação de desempenho ela pode te dar subsídios, informações que muitas vezes o processo de recrutamento e seleção pode estar falhando. A gente está contratando pessoas inexperientes ou inadequadas,
e muitas vezes a pessoa vai ter um desempenho inferior justamente porque na contratação, essa contratação não foi feita de uma maneira adequada. A gente, né, vai agora fazer algumas atividades em relação a esse assunto.